Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do InVips Podcast. O título do nosso episódio de hoje é Pelas Fronteiras do Brasil. O nosso convidado, uma das maiores referências na área de estudos fronteiriços, e suas pesquisas já aconteceram tanto na fronteira norte quanto na fronteira sul do país. Suas pesquisas ajudaram a compreender problemas importantes dos fluxos transfronteiriços, refletindo sobre dinâmicas internacionais entre diferentes comunidades políticas e analisando também os fenômenos das migrações. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, participou do programa SEBRAP, Formação de Novos Quadros Profissionais, e realizou estágios pós-doutorais na Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Nova de Lisboa. É professor da área de Sociologia do curso de Graduação em Ciências Sociais e do mestrado e doutorado em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo. É coordenador do grupo de pesquisa Laboratório de Investigação e Migração, Nação e Região de Fronteira Liminar e também pesquisador do INCT Violência, Poder e Segurança Pública. O InVips Podcast tem a honra e a alegria nesse episódio de conversar com o professor José Lindomar Coelho Albuquerque. Bem-vindo, Lindomar, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado por esse convite. Eu me sinto feliz e me sinto em casa, né? Nesse lugar, aqui no LEVE, nesta instituição, e principalmente participar dessa ideia do podcast, que é uma ideia que eu acho importantíssima para a divulgação científica e para alcançar outros públicos para além da universidade, né? Que outras pessoas com outras formações possam nos escutar. E mais uma vez eu tenho aqui ela, minha amiga querida Camila Holanda. E aí, Camila, então, tá pronto? Mais um episódio agora com esse professor, disse que falava pouco, mas já está aqui falando... Mais um, né, dos grandes episódios aqui do podcast. Esse tem um gostinho especial, porque com o Lindomar, que é um querido amigo, um profissional que a gente admira muito, que também compartilhamos muitas aventuras sociológicas, né, de pesquisa ao longo de décadas, né? Então, hoje é um dia assim muito especial para a gente e vamos ouvir, né, essas atividades de pesquisa sempre inovadoras, corajosas, né, e especiais. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, InVips, é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq, com a reunião de 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre como o fenômeno da violência e do crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão, com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de vasta base de dados e análises consistentes para a pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. E a gente vai começar agora, então, a minha amiga Camila fazendo a primeira pergunta para o professor Lindomar. Professor Lindomar, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, né? Então, nos conte o período da sua formação, seus primeiros temas, né? Como é que você atravessa um pouco os estudos, né? Sobre o pensamento social brasileiro e se desloca até esse lugar também muito especial para você de pesquisa, que são as fronteiras nacionais e transnacionais também, né? Então, nos conte como é que esses temas começam a mobilizar os seus interesses quando você ainda era um jovem estudante de ciências sociais. Muito bem. Muito obrigado, Camila, por essa pergunta. Eu acho que a pergunta que sempre abre, né, assim, a nossa reflexão e um pouco essa trajetória que o que eu vou falar não tem jeito, né? Tem um pouco assim de
de ilusão biográfica, como diria o Bourdieu, porque, de certa forma, a gente pode pensar que as coisas foram acontecendo por muitos acasos, né? Não é uma coisa assim, mas eu fico pensando que tem duas questões muito importantes quando eu penso nesta conexão que terminou sendo o grande centro da minha reflexão acadêmica, que são as migrações e são as fronteiras, e que, de certa forma, as migrações e as fronteiras atravessam questões na minha própria biografia, que antecede a universidade, que remete a um período anterior. Eu diria que talvez a gente tenha, ou seja, na minha trajetória, tenha essa questão do deslocamento, diria em 3 escalas, né? Que foi o deslocamento da zona rural, né? Que eu nasci na zona rural do Ceará, no município de Novo Oriente, e me deslocava constantemente com a família para Novo Oriente. Isso foram idas e voltas de mudanças. O ato de, desde cedo, ter visto a Serra da Ibiapaba como a grande fronteira, que dividia e que eu tinha sempre a curiosidade de saber o que tinha do outro lugar, no outro lado, né, da serra, no caso, o próprio Piauí, que eu nasci nessa região de Novo Oriente, que é a fronteira com o Piauí. E também eu acho que uma das questões assim, que foi muito importante, que antecede a vida universitária, foi, sem dúvida, o deslocamento para Fortaleza, né? Esse segundo deslocamento para estudo também para Fortaleza, e que aí também foi neste momento que eu chego, né, no curso, né, faço o ensino médio no Ceará, ou em Fortaleza, desculpa, e vou para a universidade, né, para o curso de Ciências Sociais, onde desde o 3º semestre me envolvo com a pesquisa, principalmente com a queridíssima professora Dora Lemene, que foi minha orientadora de iniciação científica 1, a iniciação científica 2, a monografia e depois o doutorado, e que eu tenho assim, né, mais, né, faço aqui uma homenagem, né, à trajetória e à profissional, né, que tem sido a professora auxiliadora Lemene. E também nessa trajetória de pesquisa quero homenagear também a professora Linda Gondim, que foi muitíssimo importante em termos metodológicos no período que eu estava fazendo doutorado. Então, resumindo essa trajetória de pesquisa aqui no curso, eu acho que eu poderia dizer que a trajetória foi... O primeiro tema de pesquisa foi aquele que eu abandonei completamente, não é? Que nunca mais voltei a ele, né? Que tive ligado nessas iniciações, na monografia e no mestrado, que eram os empresários na política no Ceará. Não é? Até por aproximação com a professora Lemene, né, a auxiliadora Lemene, foi por aí que eu fui fazendo até o mestrado com esse tema. E foi somente no doutorado, também nesta casa, né, a partir de 2002, que veio, né, o grande tema da minha vida e que, com certeza, não me separei, né, pelo restante da trajetória, que foi a temática da fronteira internacional. E essa temática, depois, isso no doutorado, mas eu digo sempre que um marcador da ida para o tema das fronteiras internacionais foi uma viagem. No início do mestrado, ainda estava no mestrado, com outro tema completamente diferente, e que eu vou para um encontro da SBS em Porto Alegre, junto com os colegas aqui da graduação, né, como Joceni, Elcio e Juliana, e a partir dali eu vou de ônibus, né, atravessar as fronteiras de 3 países, né, do Uruguai, da Argentina e do Chile. E esse ato da aduana mesmo, de saber que aqui estava um país, ali estava outro, isso, de certa forma, deixou uma marca muito importante para essa curiosidade das regiões de fronteira. Mas, quando chega no doutorado, é que, de fato, se torna o grande tema, e se torna, que também eu sempre gosto de contar essa história, o tema da fronteira, da maneira como eu fui pesquisar, é um tema muito desta ordem do acaso. O acaso joga um papel forte aí, porque eu fui para Foz do Iguaçu querendo estudar os conflitos em torno da Itaipu, não é? Eu tinha feito um outro projeto depois de entrar no doutorado para estudar Itaipu, e quando chego lá, tenho muita dificuldade de acessar os documentos dentro da Itaipu, e resolvo, já na despedida, conhecer Curitiba. E nesse ir conhecer Curitiba, eu encontro no ônibus, já que eu não durmo à noite, em ônibus,
Tinha um senhor que também não dormia e que a gente começou, era meu vizinho de cadeira, e a gente começou a conversar e simplesmente ele era uma pessoa que morava há 23 anos no Paraguai. E esta conversa à noite, perguntando tudo, né, que sempre eu pergunto muito, né, então passei para praticamente 8 horas de viagem perguntando a esse senhor sobre a vida no Paraguai. E este caminho aí fez eu redefinir o projeto de doutorado, que passou a ser, né, sobre os famosos brasiguaios, esses brasileiros que se deslocam para o Paraguai, e que a partir de então se tornou, né, a entrada dos temas da fronteira, e que foi a minha própria tese, né, Fronteiras em Movimentos e Imigração Brasileira no Paraguai. Como foi esse contato? Como foi chegar nesse campo, chegar nesse lugar, atravessar a fronteira e ter esse contato com essa população migrante vivendo numa fronteira internacional? Olha, o contato inicial ele se dá no segundo campo, né? Esse primeiro foi isso, né? Foi um campo de busca e de redefinição. O segundo campo também com esse deslocamento grande, né? Entre Fortaleza e Foz do Iguaçu. Então, em um segundo campo, eu consigo fazer as primeiras entrevistas, ou seja, ter acesso. O primeiro caminho foi, sem dúvida, visitar as cidades de grande presença de brasileiros no Paraguai. Foi ir mesmo, principalmente para 2 núcleos urbanos. Santa Rita, do lado sul de Cidade do Leste, e São Alberto, do lado norte. 2 pequenas cidades colonizadas por esses brasileiros que foram para o Paraguai. E aí, nessa questão inicial, era isso mesmo, era chegar, se hospedar no lugar e começar a procurar pessoas, né, dizer do interesse da pesquisa e procurar interlocutores. Então, eu visitei essas 2 cidades e foi aí onde começou a pesquisa. Mas o deslanchamento mesmo, a quantidade toda de entrevistas possíveis que eu fui fazendo, inclusive com as lideranças camponesas no Paraguai, se deveu muito ao meu doutorado sanduíche, em Posadas, na Argentina, em 2004, entre 2004 e início de 2005, porque esse doutorado sanduíche me favoreceu, principalmente porque o professor que me recebeu, o professor Roberto Abínsano, tinha muitas relações com o Paraguai. Conhecia as lideranças camponesas e os sociólogos, né, que trabalhavam com a temática agrária no Paraguai, e foi assim, abriu muitas as portas. Era muito diferente chegar agora com a carta de recomendação do professor Roberto Abínsano para fazer esse campo no Paraguai. Então, assim, desde Pousadas, facilitou essa interlocução através do professor Roberto Abínsano, e também o fato de em Posadas eu já atravesso a ponte para Encarnación, e de Encarnación eu já ia para essa região de grande presença brasileira. Foi onde também eu conheci muita gente, principalmente um interlocutor que eu me tornei muito amigo na cidade de Santa Rita e que me ajudou bastante, tanto ele como o irmão dele em Foz do Iguaçu, né? Era a pessoa que eu ia, que ficava, né, semanas na casa dele e que era casada, esse era paraguai, casado com uma brasileira, né? Então, ou seja, foi essa inserção em campo que favoreceu muitíssimo esses contatos do primeiro trabalho, esse trabalho de doutoramento. Bom, eu quero destacar o privilégio que eu tive, né, de acompanhar, de uma certa maneira, os trabalhos na fronteira com Lindomar e também com Luiz Fábio. Então, esses 2 amigos possibilitaram que eu tivesse a oportunidade também de, como pesquisadora, né, pensar algumas questões relacionadas à vida em sociedade a partir desse lugar de pesquisa. Com o Lindomar, achei muito curioso uma experiência, né, que eu estive com ele quando ele atravessou o Atlântico, né, e chega ali na Espanha, quando ele estava em Sevilha. E nós estávamos até numa experiência assim, era um passeio naquela região, né? Mas a gente sabe que um sociólogo curioso como ele nunca está à toa dentro de uma experiência que pode ser de lazer, mas que é de trabalho também. Então a gente gostaria de ouvi-lo sobre os desafios metodológicos, né, de realizar pesquisa de campo nas fronteiras e essas diferenças que também são culturais que você vivenciou, né, nas fronteiras aqui do Brasil, né, com a América Latina, e quando você chega na Europa, especialmente na Espanha.
Eu queria, assim, aproveitar essa sua pergunta, Camila, para situar um pouco, né? Que eu parei ali na pesquisa do doutorado, né? Na fala anterior. Eu queria dizer que nessa trajetória de pesquisa, eu sempre digo que na primeira Tríplice Fronteira foram trabalhos muito individuais, trabalhos mais coletivos de pesquisa, principalmente quando eu passei a fazer parte do Observatório da Tríplice Fronteira, que aí, principalmente com pesquisadores argentinos, a partir de 2009, a gente constituiu esse Observatório da Tríplice Fronteira e foi muito importante para publicações coletivas, mas não para a realização de trabalho de campo com esses pesquisadores. Não tinha realizado trabalho de campo conjunto, né, com outro investigador. E aí foram essas experiências muito positivas aí, principalmente para ver esses olhares cruzados sobre a Tríplice Fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, com menos pesquisadores do Paraguai, mais Brasil e Argentina, mas foi um primeiro movimento dessa questão de que eu acho que é fundamental. As pesquisas nas fronteiras internacionais são importantíssimas que sejam coletivas. É muito difícil, até pelas dificuldades mesmo, fazer pesquisa sem ser em equipe de pesquisa dos dois ou dos três lados dessas fronteiras, por várias questões, que passam pela língua, que passam pela questão da maneira como você é identificado em campo, né, como um pesquisador brasileiro, está fazendo pesquisa do outro lado da fronteira, todas essas questões que envolvem os fenômenos básicos da fronteira, como as questões das línguas nacionais, as moedas, as cidadanias, né, em jogo e as formas de identificação, né? Que uma das temáticas também que tem atravessado os meus trabalhos é o tema da identidade, da alteridade nessas regiões de fronteira. E na pesquisa isso está em jogo. Na pesquisa de campo, a toda hora está em jogo. E aí, então, a partir de 2014, se eu não me engano, né, Luiz Fábio? Quando o Luiz Fábio me convida para fazer parte da pesquisa que ele estava realizando, né? Ou seja, como os moradores, né, de insegurança, né? Segurança e insegurança na fronteira, como os moradores de Tabatinga pensam, né, sobre essa temática do medo, né, da violência. E foi ali que eu tive a primeira experiência de campo concreta de fazer o trabalho de campo com outro pesquisador. No caso, o nosso colega aqui, Luiz Fábio, que foi assim um privilégio, né? Ou seja, ter se deslocado de uma primeira região de Tríplice Fronteira, né, no sul do país, ter se deslocado para o norte, graças a esse convite do Luiz Fábio, e principalmente ter feito essa pesquisa com outro pesquisador, também bastante experiente em outros temas, que estava chegando no tema da fronteira internacional, e que foi um diálogo muito intenso em todas as idas, né, a campo, nesta outra Tríplice Fronteira, né, que você também teve presente nesse mesmo projeto do Luiz Fábio. Então eu acho que aí teve essa dimensão muito importante do trabalho coletivo, de um conjunto de pesquisadores que encontramos lá e que fez toda a diferença, né? Eu quero destacar aqui o papel fundamental de profissionais como a Flávia Mello, né, que nos acolheu tão bem lá em muitas ocasiões, não só, né, não só em termos de acolhida, mas também de financiamento, né, que possibilitou viagens nossas àquela região, ao professor Fábio Candotti, né, ao Rodrigo, né, que foi uma pessoa e é uma pessoa importantíssima, ao Pedro, né, parceiro de pesquisa até hoje. Então, ou seja, e ao José Miguel, né? José Miguel, que também é um companheiro aí que tem, né, que a gente se encontrou várias vezes por lá, e é companheiro hoje, né, de pesquisa em São Paulo, né, que está hoje na USP. Então, eu acho que este conjunto de redes de pesquisadores, eu sempre gosto de fazer esse comparativo. Fui um pesquisador individual numa Tríplice Fronteira e um pesquisador em rede na outra Tríplice Fronteira, né? Já graças a esse conjunto de pesquisadores aí, com outras inquietações de pesquisa, que não a migração, né? Que estavam nessa temática da fronteira. E aí, claramente, eu gosto de fazer esses três deslocamentos. Esse pesquisador individual, que foi formativo, né? Do doutorado e de pesquisas posteriores. Essa de pesquisas coletivas na outra Tríplice Fronteira Brasil, Peru, Colômbia, né? Especialmente em Tabatinga.
E também eu gostaria de fazer esse outro deslocamento, e aí eu chego, né, nos nossos encontros do outro lado do Atlântico, que é as pesquisas de pós-doutorado. Essas pesquisas de pós-doutorado que foi especialmente na fronteira entre Portugal e Espanha e na fronteira da Espanha com Marrocos. Novamente, pesquisas. A primeira foi fundamentalmente em 2010, naquele período de Sevilha. Foi mais um levantamento teórico sobre a temática da fronteira luso-espanhola, especialmente depois que Portugal entrou na União Europeia. E a partir, eu gosto de destacar especialmente a pesquisa de 2015 e 2016, que foi essa, né, financiada pela FAPESP e com tempo maior, de 1 ano, que foi na Complutense de Madrid, quando eu fui pesquisar esses 2 territórios de disputa, no caso de Gibraltar e de Ceuta. Um reivindicado pela Espanha, de um lado do Mediterrâneo, né, no Estreito de Gibraltar, e o outro reivindicado pela Espanha, reivindicado por Marrocos e pertencente à Espanha, que é o caso de Ceuta. E aí, nesse trabalho aí, foram 2 questões assim, de ordem metodológica importante. A importância dos jornais locais para o entendimento da vida na fronteira, que aí foi justamente uma pesquisa muito centrada nos jornais de La Linha, e Gibraltar e de Ceuta, para pesquisar as dinâmicas, que a ideia fundamental era como que as disputas geopolíticas, que geralmente os trabalhos de geopolítica estão num grau de abstração muito geral e genérico, pensando na ordem dos Estados nacionais, como que essas disputas geopolíticas refletiam nas dinâmicas locais de atravessamento transfronteiriço. Por exemplo, na hora que a Espanha reivindica, né, no momento de reivindicar o território, fechar a fronteira, por exemplo. Fechar a fronteira. Ou a Espanha invadir as águas marítimas de Gibraltar. Né? Ou seja, todas essas questões aí do micro tem a ver com essa conexão macro das disputas geopolíticas. Né? Então foi esse trabalho aí que eu fiz de mais concentração, principalmente centrado nos jornais, mas também uma metodologia que novamente entra o acaso, que eu fico pensando nessa pesquisa aí de Gibraltar e de Ceuta, que não estava no plano de estudo, né? Ou seja, o plano estava centrado nos jornais, né? Que foi até um trabalho danado, né, de consulta, né, ao longo da história, né, desde a década de 60, desses jornais, para ver as principais alterações desses territórios. Mas, principalmente, uma coisa curiosa que me deu muito chão no cotidiano foi ter alugado, tanto em La Linha como em Ceuta, lugares pelo Airbnb. E esses lugares do Airbnb, por exemplo, em La Linha, aluguei um lugar que o rapaz era da Turquia, mas que trabalhava em Gibraltar. Então, ou seja, este ambiente da casa, de alugar um quarto, possibilitou muita conversa, como era o trânsito, né, de um trabalhador de La Linha para Gibraltar e volta. E no caso de Ceuta, por curiosidade, né, por destino ou por acaso, quem me alugou era um policial da fronteira. E que a gente bebeu muita cerveja junto. E que também, através desses elementos aí, me possibilitou conhecer muitas coisas das práticas dos policiais espanhóis na fronteira com Marrocos, não é? Então, um pouco esse caminho aí, que foi essa pesquisa. E aí, mais recentemente, com a outra temática, não dessas disputas territoriais, mas com outra temática, agora em 2023 e 2024, contando brevemente esse deslocamento da pesquisa, a gente foi, e agora um trabalho coletivo com a Flavinha, né, com minha companheira, que foi o trabalho de pesquisa nas escolas, nas chamadas escolas de fronteira, né, um projeto que iniciou ali no ano de 2020, 2021, mas que foi viabilizado pós-pandemia, em 2022, que são escolas pares, do lado espanhol e do lado português, do ensino fundamental, ou seja, escolas voltadas para a integração, né, com a ideia mesmo de escolas bilíngues e interculturais de fronteira, pensando justamente que as crianças de cada país vão compreender, né? Eles pensaram lá principalmente na área de história, de tradição, de língua e de... Agora esqueci o
o último caso, mas e de geografia, né, de espaço, essa questão de como que as crianças de um país podem aprender do outro país, né? Então, na hora dos artistas, estuda artista espanhol, do lado de português, estuda artistas portugueses do lado espanhol, não é? Então, ou seja, foi essa experiência dessas escolas de fronteira, um projeto pioneiro, né, recente, que a gente foi acompanhar e que a gente desenvolveu em termos metodológicos, que foi muito importante nessa parceria com a Flávia, que vem da área de educação, que foi a história de trabalhar com desenhos. Foi muito interessante, metodologicamente, o trabalho com desenho com essas crianças fronteiriças. Porque, a partir dali, a gente começou justamente a pensar como que elas imaginam a fronteira. E esse imaginar a fronteira a partir da perspectiva da infância se tornou, assim, um grande interesse, né, nas minhas pesquisas recentes. Não só nessa lá, mas cruzando novamente para o lado de cá do oceano, uma pesquisa em rede que a gente está envolvido desde 2023, que é em rede com a Universidade do Mato Grosso do Sul, com a UNILA e com a UniOeste, no Paraná, juntamente com a Unifesp, que é um projeto justamente voltado para pensar as crianças migrantes nas escolas de Foz do Iguaçu, né? Então, e aí, novamente, adotando desenho, adotando grupos focais e etc. para esse trabalho. Então, é um pouco esse movimento de ida e volta, mas que eu considero, assim, fundamentalmente como lugares, né? Lugares específicos, as fronteiras do mundo são muitas, né? Então, como os lugares específicos de mais trabalho de campo mesmo, é isso. É a Tríplice Fronteira, Brasil, principalmente Brasil-Paraguai. A Tríplice Fronteira lá, Brasil, Colômbia e Peru, especialmente Tabatinga. E esta fronteira luso-espanhola, especialmente esses espaços das escolas, né, na fronteira luso-espanhola, e o Estreito de Gibraltar, com Marrocos. Essa experiência, né, e foi uma alegria muito grande para mim ter compartilhado com você essa experiência na fronteira norte, né, ali na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, e aprendi demais contigo, porque você tem um olhar, né, um olhar fronteiriço, né? Uhum. E você teve essa possibilidade de olhar o Brasil a partir dessas duas grandes tríplices fronteiras, né? A tríplice fronteira ali de Foz e essa tríplice fronteira a partir de Tabatinga. Quais são as similitudes? O que é que essas duas fronteiras te ensinou sobre o Brasil? Quais as similitudes e diferenças que você consegue ver a partir da tua experiência nesses dois territórios? Ótima pergunta. Eu acho que é uma interrogação importantíssima. Vou começar por seu comentário inicial, que é o seguinte: a importância de fato, ver o Brasil, e eu diria, ver o mundo a partir da fronteira. Ver o Brasil, ver o mundo a partir da fronteira é pensar a própria fronteira como um centro. Não só um centro onde várias questões... Não só um centro para pensar o Estado e para pensar os mercados transnacionais, mas um centro epistemológico. Um centro de reflexão para pensar o mundo. Eu acho que a fronteira possibilita isso de muitas formas. Principalmente por esse lugar que a fronteira, eu costumo dizer que essas fronteiras, tanto uma como a outra, são fronteiras mundos, no sentido de que tem um mundo condensado nesses espaços. Ou seja, as diferentes escalas de observação, seja do ponto de vista das migrações, seja do ponto de vista dos mercados, seja do ponto de vista da dinâmica local, ela não é assim. Você chega numa cidade dessa, ela é diferente de uma cidade média ou de uma cidade pequena no interior de um estado nacional. Ela tem uma dinâmica própria que faz com que justamente essas diversidades e essas heterogeneidades aconteçam nestes espaços. E é muito difícil dizer onde começa e onde termina uma região de fronteira, justamente porque ali está concentrado diferentes níveis de fluxos e de conexões, né? Ou seja, a gente pensa mesmo essas duas fronteiras que eu tenho mais acesso, a gente percebe que você tem a escala transnacional dos mercados e do turismo internacional. Você tem essa história, né, da conexão de transporte, né, aéreos, né,
seja, são dois lugares que têm boas conexões aéreas, claro que uma muito mais intensa do que a outra, no caso de Foz do Iguaçu, e que, por sua vez, elas guardam grandes processos de mudança. Eu estou dizendo as similitudes, não é? Grandes processos de mudança, especialmente a partir da década de 70. Se transformaram radicalmente. Você não pode entender essas duas regiões se não levar em consideração essas transformações históricas e urbanas nestes espaços nas últimas décadas. E que, de fato, né, ou seja, pensar numa grande urbanização nesses setores, simultaneamente estamos pensando em tudo, né? Nos fluxos migratórios internos e externos que se deslocam para essa região, para essas regiões, os mercados que se intensificam em todas as dimensões nesses lugares, né? No caso de todas as duas terem zonas francas, né? Ou seja, tem a Zona Franca de Cidade do Leste, tem a Zona Franca de Letícia, não é? Então, tudo isso aí vai fazendo com que essas transformações, e também, ou seja, Foz do Iguaçu, turismo internacional, Letícia, um turismo forte internacional da Amazônia, né? Por parte da Colômbia, né? Então, ou seja, todas essas questões dão muitas similitudes. Agora, há também as profundas diferenças, né? Uma das grandes diferenças entre essas duas regiões é, sem dúvida, a escala urbana. Né? Aquilo que a gente costuma chamar complexos urbanos transfronteiriços, né? Até uma ideia do professor Haroldo Dilla, ou seja, o complexo urbano transfronteiriço de Foz do Iguaçu e região próxima é um contexto urbano já de 1 milhão de habitantes, não é? Que conectam, no mínimo, 3 cidades do Paraguai, a do Brasil e a da Argentina. Então, 5 cidades. Conexão de 5 cidades que dá uma dinâmica própria e que a área rural destes municípios, no caso dessa tradição, é periférico. Ou seja, o urbano é o central, né? Enquanto que a gente se desloca para essa outra tríplice fronteira amazônica, primeiro você tem ali se juntar os 3 núcleos, só dá 100 e poucos mil habitantes, né? Ou seja, a escala é muito outra, né? Em termos de urbanidade. A questão de estar numa floresta, né? De estar no meio de uma floresta sem conexão rodoviária, né? Que é totalmente diferente da outra tríplice fronteira. E de estar, né, ou seja, como é que a gente pode dizer, conectado com um conjunto outro de fenômenos do mundo amazônico, né? Da floresta, né? Do extrativismo, né? A força do extrativismo nessa região amazônica é muito diferente do extrativismo na região da outra tríplice fronteira, muito mais ligada ao agronegócio, né? Então, ou seja, são essas, né? Algumas, né? São várias outras. Mas o que a gente observa é que sempre, em termos locais, são regiões muito assimétricas entre si. Não é? Ou seja, uma escala é a gente pensar as regiões. Outra escala diferente é pensar nas cidades. Porque, por exemplo, na tríplice fronteira, nas duas tríplices fronteiras, você tem um lado da fronteira que é capital. Não é? Ou seja, Cidade do Leste é capital do departamento do Alto Paraná. Letícia, capital do departamento do Amazonas, né? Então você tem uma centralidade administrativa de um lado que não tem nos outros, né? Ou seja, são cidades, né? Por exemplo, nessa tríplice fronteira que a gente fez pesquisa, de um lado é um poblado, né? Um centro poblado, caso de Santa Rosa, e Tabatinga tem uma centralidade regional. É a cidade principal do Alto Solimões, da micro-regiões do Alto Solimões. Então, essas diferenças fazem com que tenha dinâmicas muito diferentes. Inclusive na concentração, que é uma coisa também muito importante que a gente fala, voltando à questão dos pesquisadores na fronteira, inclusive nas parcerias com pesquisadores. Quantos pesquisadores conseguimos fazer do lado peruano? Não é? Ou seja, durante as nossas pesquisas, quantas interlocuções importantes, não é? Quais foram as universidades que visitamos e falamos com os alunos do lado peruano? Não é? Então, ou seja, essas assimetrias todas levam também uma compreensão assimétrica do ponto de vista da produção do conhecimento científico. Agora, uma pergunta de pesquisadores de estudos da violência para você, que não sei se foi obra do acaso, né? Mas você sempre esteve muito perto dos estudos do Levin,
dos seminários de pesquisa que o LEV realizou, e agora você se depara também com esse grupo que estuda a segurança pública nas fronteiras, né? Então, curioso como você é, né? Criativo como você é também nas suas pesquisas, como você nos relata. Como é que você, como um pesquisador de fronteiras, a partir desse debate sobre identidade e alteridade, né, começa a fazer uma análise sobre a questão da segurança pública, né? Então, você vê isso nessa atividade, né, coordenada pelo Luiz Fábio em Tabatinga, mas em que momento isso te chama a atenção nos estudos que você fez sobre os brasiguaios e nos estudos lá na Europa, né, seja na fronteira com Marrocos ou na fronteira com Portugal? Eu sempre digo que essa temática chega mesmo para mim através do trabalho em parceria com o Luiz Fábio, né? Ou seja, a temática da temática da violência chega no projeto da insegurança na Tríplice Fronteira. Agora, ela já estava não problematizada. No percurso todo de pesquisa, ela era, inclusive, um problema de ordem metodológica. Porque eu lembro no período que eu fui para a pesquisa de campo no Paraguai, uma das questões que eu mais escutava era dos colegas mesmo, né? Aqui no Ceará, eu indo lá para o Paraguai, as perguntas eram sempre sobre segurança, né? O que você vai fazer com pesquisa do outro lado da fronteira? Uma professora Maia Sprandel, né? A pesquisadora Maia Sprandel, que teve na minha banca de doutorado aqui, que vocês assistiram, né, naquele período, ela também conta, né, na pesquisa dela já sobre os brasiguaios no início dos anos 90, que era isso, né? O que você, mulher, vai fazer pesquisando no Paraguai? Então, ou seja, esse tema, e uma vez que eu fui com a Jânia, também para o trabalho de campo lá, ela sempre achava que o meu tema era mais perigoso do que o dela, né? Dos grandes assaltantes, né? Então, porque há todo um imaginário sobre as regiões fronteiriças, né? Como lugares perigosos, lugares de quantidade alta de assassinatos, lugares, né, corredores das drogas e etc. Então, você tem aí um conjunto de imaginação sobre a fronteira e que, de certa forma, influi nos seus cuidados metodológicos, porque aquilo ali vai estar presente, não é? Então, assim, agora, curioso é que quando eu atravessei e fui fazer, era até atrás de um padre para uma interlocução nas cidades, um padre na periferia de Cidade do Leste, eu lembro que eu passei por uns lugares, assim, bem derrubados, né? Assim, bastante problemático em termos urbanos, e eu lembro que estava com medo, né? Estava com bastante medo mesmo, né? De estar frequentando aquela região. Só que quando eu comecei a entrevistar as pessoas no Paraguai, o que eu escutei foi justo o contrário. Era dizendo aqui, que lugar seguro, que lugar tranquilo. Eu que não volto para o Brasil de maneira nenhuma. A violência está lá, não é? Então, ou seja, esta questão, estou contando isso porque eu acho que isso é um elemento importante para se pensar a segurança pública, mas mais do que isso, para pensar as representações sobre violência, sobre risco, sobre perigo, né? E medo, todos esses sentimentos como representações sociais e práticas, claro, nessas regiões de fronteira. Ou, em outras palavras, trabalhar o tema da segurança pública nas regiões de fronteira internacional necessita de um olhar comparativo. Um olhar comparativo e talvez um elemento muito importante que é essa questão mesmo. Existem muitas pesquisas, né, na área de violência mesmo, comparando um país com outro, comparando realidades de um país com outro, mas se você fizer uma pesquisa comparando, por exemplo, Tabatinga com Letícia e Santa Rosa, já é um elemento que dá elementos importantíssimos para você ver essa diferenciação. Né? Por que o índice de homicídio mesmo é tão alto bem aqui em Tabatinga e não é o mesmo bem aqui? Né? Que fatores são esses? Não é? Então, ou seja, a pesquisa empírica neste comparativo de áreas tão próximas e que se diferenciam. Eu lembro uma vez em Letícia escutando a quantidade de homicídio por ano na Colômbia, né? Muito diferente, né, da realidade brasileira, não, no caso específico de Letícia, né? Então, assim, são essas questões que eu acho que possibilita elementos importantes
de ordem comparativa, ou seja, desenvolver pesquisas de campo comparando as regiões e mesmo quando está fazendo numa cidade, porque qual é o grande problema que eu vejo de muitos pesquisadores da violência no Brasil que foram fazer pesquisa nas fronteiras internacionais? É que eles continuaram com o olhar nacional. Ou seja, o nacionalismo metodológico não foi superado. É pegar os dados oficiais do Estado brasileiro e das cidades brasileiras, é pesquisar só o lado de cada fronteira, é mesmo pesquisando o lado de cá, porque você pode, eu sempre digo isso, você pode pesquisar só o lado de cada fronteira, mas está com as antenas abertas né, e a percepção aberta para entender as interferências do outro lado nas dinâmicas locais. Claro, é o limite seu como pesquisador, tem várias dificuldades de inserção nas outras cidades pertencentes aos outros países. Mas você fazer uma pesquisa considerando que as fronteiras são as fronteiras do Brasil é um erro número 1. As fronteiras são fronteiras transnacionais, em diversas escalas. Não são territórios pertencentes ao país A ou ao B. É um complexo de territorialidades presente ali em cada um desses lugares. Então, eu acho que aí tem uma questão importante, né? Ou seja, com o Luiz Fábio mesmo agora e com o Pedro recentemente, a gente estava fazendo, claro que um capítulo, né, introdutório da discussão, mas uma outra temática que eu acho importantíssima, que também tem uma dimensão comparativa nesta ordem, não a grande comparação a nível, novamente, da escala estatal, né, do Estado Nacional, mas essas comparações a nível local, de cidades, que eu acho que é um elemento importante aí para o desenvolvimento de novas pesquisas. Por exemplo, as facções. Né? Ou seja, as facções, a maneira como chega nessas regiões de tríplice fronteira, elas precisam ser urgentemente comparadas com esse conjunto de organizações dos países vizinhos, dos cartéis, das maras, das pandilhas e etc. Porque aí você sai da escala nacional, novamente, de reflexão das facções muito na ordem do Estado brasileiro e das cidades brasileiras, para uma compreensão mais regional da América Latina, né? Ou de outras regiões do mundo. Então, eu acho que aí é um passo importante para pensar, né? Para pensar essa questão, né? Que eu posso dizer assim, muito mais intenções de pesquisa, como eu observo, e tem a ver como eu entendo a fronteira, né? Ou seja, a fronteira para mim não é um limite. O limite está contido, mas é uma região complexa que só pode ser entendida de maneira comparativa. E, Lindomar, uma das coisas que se esquece, sobretudo nesse debate de segurança pública, é que se tem uma população vivendo nessa fronteira. E aí isso é uma coisa muito interessante, porque você está o tempo todo lidando com problemas, que é essa coisa da fronteira ser porta de entrada das drogas, por exemplo. E parece que ali é só não existem pessoas, e o seu trabalho mostra isso. Então, queria te ouvir também sobre isso, sobre como esse desafio, que não é um desafio só de pensar uma contenção, mas pensar essa realidade muito específica à luz de quem vive na fronteira, à luz de quem vive nesse território, que não pode ser compreendido como um território separado, porque na hora que eu fecho uma fronteira, eu crio um problema, inclusive de abastecimento, de relações, de coisas. A gente visitou comunidades de pescadores, onde a fronteira nacional impunha um determinado limite, mas o território fazia com que o peixe estivesse num lago e o lago só está do outro lado, mas o peixe vai para lá. Então são coisas desse tipo que se colocam como desafio. Como é que você vê isso no campo das relações internacionais e, consequentemente, da vida, né, dessas pessoas? Eu acho fundamental essa questão, porque é isso, né? Eu lembro que... inclusive, Luiz Fábio, antes dessa pesquisa contigo lá em Tabatinga, eu fiz uma pesquisa sobre... um levantamento dessas reportagens especiais, né? De alguns canais de televisão, principalmente do Jornal Nacional, sobre a maneira como representam a fronteira, né? E é toda essa questão das fronteiras abertas, escancaradas, né? Que passa tudo, corredores, né, do tráfico e da droga.
Então, há uma questão, não é que, claramente, a gente sabe, né? Ou seja, há práticas e práticas variadas de atravessamento, né? Não vamos ser ingênuos, achar que uma coisa é só representação e que não existe, né? Mas é a ênfase, né? A questão da ênfase, como essas representações sobre a fronteira são construídas, porque elas são produtivas. Elas produzem discursos políticos e medidas políticas, elas produzem operações militares, né, como a Ágata e tantas outras nas fronteiras brasileiras, ou seja, são discursos e representações altamente com efeitos práticos. E claramente a gente pode dizer que é essa a imagem mais comum quando você vê, né, o discurso de diferentes linhas ideológicas. É uma ideia muito assim da fronteira como esse lugar de segurança nacional, como um lugar muito periférico, essas imagens, né? Periferia, lugar inseguro, né? Lugar que precisa de controle e etc. E só mesmo nesta escala local é que você percebe todo um conjunto de vida, de pessoas vivendo, morando, nascendo e morrendo na fronteira como qualquer outro lugar, né? Ou seja, há ali um habitat. E este habitat, ele tem sua singularidade, e uma das grandes singularidades é, sem dúvida, as pessoas que eu sempre digo, é uma frase praticamente de efeito que eu tenho dito ao longo das minhas pesquisas, é que quem vive na fronteira, vive também da fronteira. Ou seja, a fronteira é um lugar importantíssimo de recursos, no sentido de que os limites, a existência dos limites internacionais, o cara de fora vai entender assim, não, aqui está aqui o mapa, aqui é um país, aqui é o outro, aqui é uma jurisdição, aqui é outra, aqui é o nosso território, ali é o território do outro. Então tem um conjunto de imaginações e classificações que separam. Mas as pessoas que vivem ali, aquela diferença é que faz com que a vida aconteça. Porque é nesta diferença que eu faço o quê? Negócios variados, né? Tanto negócios que vai dos negócios legais aos negócios ilegais. Eu compro mais barato daquele lado, trago para cá. Eu consigo a consulta médica mais barata, vou para lá. Eu não tenho médico aqui no hospital público, mas tem ali do outro lado, eu atravesso. Então você tem toda uma dinâmica que passa pelos mercados e que passa pelos serviços sociais do Estado, que justamente funcionam por essas diferenças e por a existência do limite. O limite, ou seja, é muito importante pensar isso, pois eu fui, né, tendo mais noção disso ao longo das pesquisas, muito importante pensar o limite político como esse recurso. É os usos, né? É os usos econômicos e sociais e simbólicos dos limites que fazem com que essa vida aconteça. E aí, toda vida que você vem com essas políticas restritivas, de controle, de segurança na fronteira, de certa forma você está reconfigurando tudo isso. Não destruindo, porque as coisas sempre né? Fecha aqui e abre ali, né? A gente sabe que as fronteiras são assim, controla aqui o rio, mas as mercadorias legais e ilegais vão atravessar por outros lados. Mas vão dificultando. Muitas vezes dificulta muito esta vida na fronteira. E muitas vezes as políticas de segurança e as políticas nacionais de desenvolvimento não levam em conta o potencial e o poder da fronteira como recurso, nesse sentido de que é o lugar fundamental dos negócios. E claro, é recurso por um lado, mas é também um lugar de atravessamentos variados, por exemplo, das redes de parentesco. Quem não tem um parente do outro lado dessas cidades, né? Então, inclusive lá no caso da Tríplice Fronteira, o grupo indígena como os Ticuna que estão dos 3 lados, né? Então, ou seja, é um conjunto de configurações sociais que a lente nacional não permite ver. Vocês não já viram a coisa, né? Tem um autor, agora eu esqueci o sobrenome dele, é Maicon alguma coisa, que se chama o nacionalismo banal. Ou seja, as nossas fronteiras e a nossa imaginação é atravessada pelo nacionalismo banal, que aparece inclusive no tempo no mapa. Vocês não veem uma frente fria chegando no Rio Grande do Sul e não sabe de nada como é que ela foi na Argentina e no Uruguai? Não é? Porque você está condicionado circunstancialmente a não ver o outro lado.
não é? E aí, quando você chega neste local que vê que as vidas todas estão atravessando, então assim, ou seja, em outras palavras, eu acho que pensar políticas públicas nas regiões de fronteira, hoje, né, pensando nessa questão, né, nas possibilidades de algumas mudanças, tem que ser no nível local e transfronteiriço. Ou seja, se não houver medidas que atravessem os estados nacionais, a gente vai continuar com essa ideia de que é a grande fronteira nacional. E cada espaço desse é uma diversidade, uma pluralidade de fronteiras que se conectam, que se atravessam e que entram em tensão ao mesmo tempo. E aí, claramente, né? Ou seja, resolve aqui a coisa da Tabatinga, mas tem todo um conjunto de coisas, né, acontecendo no Peru e na Colômbia, não é? Então, eu acho que é por aí que a gente pode ver, né, e pensar aí essas questões da fronteira. Bom, professor Lindomar, diante de tanta experiência, né, de pesquisa que você tem nas fronteiras, né, em outros campos também, na sociologia, que lição o professor Lindomar pode dar para os jovens estudantes de ciências sociais que estão começando agora os seus primeiros percursos de desbravamento das fronteiras de pesquisa? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, porque, de certa forma, tudo que a gente faz, principalmente a partir de um certo momento, né? Eu agora que já ultrapasso o meio século de existência, né? Já estou com mais de 50 anos, pensando nessas novas gerações, né? Mas eu diria para você que eu não tenho lição para ninguém. Não tenho lição para dar para ninguém. O que eu tenho a dizer é simplesmente, nem é lição, nem é conselho, é simplesmente assim, como é que a gente pode dizer? Dicas. Algumas dicas importantes. Eu acho que a primeira dica importante é a curiosidade de pensar para além do que você está acostumado a pensar. Né? Ou seja, uma das coisas que eu vejo cada vez mais no universo da pesquisa é os estudantes querendo saber só daquilo que eles estão pesquisando. Só do micro e pouco se interessando sobre as outras coisas. Eu sempre disse, o Luiz Fábio é a prova disso, que quando eu chego numa região de fronteira nova, como ele acompanhou desde o início, eu tenho curiosidade por tudo. Porque é o foco e porque não é o foco da pesquisa. Porque às vezes aquilo que você acha que não é o foco de sua pesquisa se torna. Não é? Como foi lá no caso da nossa pesquisa mesmo, a experiência com as brigas de galo. Não estava no horizonte nenhum a questão das brigas de galo, mas se tornou, né? Se tornou um foco e tinha relação com as questões dos mercados, né, ilegais na fronteira. Então eu acho que é uma observação assim que eu acho uma dica importante. A curiosidade, eu lembro que quando eu cheguei no SEBRAP com o professor meu Deus, agora esse Gianotti dizia assim, olha, quando eu fiz esse programa de formação de novos quadros, era para alunos de mestrado, mas eu descobri que os alunos de mestrado não estavam sabendo de nada. Aí passei para alunos de doutorado, descobri também que os alunos de doutorado não estavam sabendo de nada. Passei para pós-doc, aí dizia isso para mim, e estão aqui vocês também não sabendo de quase nada. Porque tiveram uma trajetória de especialização muito grande, querendo pesquisar, é isso, até fazer trabalho final da disciplina, eu não peço mais trabalhos finais de disciplina de mestrado e doutorado sobre o tema da pessoa. Tem que pesquisar outra coisa, né? Conectar com outras coisas justamente para descentrar desta particularidade de pensar só no tema, porque eu acho que uma das grandes questões nessa minha trajetória de pesquisa foi sempre uma abertura muito grande interdisciplinar ou transdisciplinar. Ver outras coisas. E esse período do SEBRAP ajudou muito, porque de 2 em 2 meses a gente estava estudando coisas que não tinham nada a ver uma com a outra. Não é? Você, em 2 meses, está estudando cinema clássico e depois está estudando Keynes. Né? Então, ou seja, essa diversidade de temas e de estudos que eu acho que é assim, muito importante para as novas gerações. Ou seja, um interesse mais plural e mais diversificado. Eu acho assim, uma coisa assim, na nossa área mesmo. Eu acho assim, uma coisa muito, muito primária. Os alunos na graduação estarem criando fronteiras entre sociologia, antropologia e ciência política.
defendendo isso, ou abraçando um autor, como autor, se defendendo, eu sou isso, sou marxista, sou weberiano, coisa que a gente já passou também em nossas trajetórias. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que isso é de menos. De menos. O importante em toda pesquisa que a gente tenha é a abertura para as outras áreas e escutar bem o que, no nosso caso de fronteira, escutar bem o que os historiadores estão dizendo, o que os sociolinguistas... A sociolinguística é importantíssima para esses fenômenos da fronteira. A geografia nem se fala. Escutar os geógrafos. Os geógrafos têm muito a dizer sobre... né? Não é? Os antropólogos, o tanto que eu já aprendi desde o doutorado com os antropólogos. Aliás, devo muitíssimo a reflexão de fronteira aos antropólogos. Não é? E nem por isso deixei de ser, ou pelo menos ainda me classificam como sociólogo, né? Mas nem defendo isso, né? Nem defendo assim de unha de dente ser sociólogo. Não é? Porque eu acho que a gente está mesmo diante de uma abertura de reflexão. Todo tema nosso, se a gente abrir bem os olhos e a mente, todos os temas nossos são transdisciplinares. Ou seja, nenhuma área dá conta de nenhum fenômeno, seja a violência, seja a fronteira, seja as migrações, seja a juventude. Todos esses temas estão atravessados por um conjunto de saberes e se a gente não tiver, né, ou seja, a simplicidade, né, e a honestidade de perceber que o que a gente lança a partir de nossa própria formação disciplinar é só um certo conjunto de questões para serem desenvolvidas, né, por os outros, a gente vai se fechar em muros do conhecimento. Né? Então, eu acho que essa talvez fosse a principal mensagem. Né? E sempre digo isso, foi uma felicidade muito grande todos os deslocamentos de pesquisa que eu fiz na vida. Né? Sair dos empresários, ir para as fronteiras, depois ir para o pensamento social, voltar, né? Ir e voltar em determinados temas, se deslocar de uma fronteira para outra. Tudo isso ajudou, né? Ajudou muitíssimo nessa minha reflexão de hoje, né? Que está em construção, né? Que está em construção, né? Pode ser que daqui a 10 anos, né, quando estiver escutando este podcast, muitas coisas do que eu disse aqui já tenha também mudado nas minhas próprias reflexões. Muito obrigado, Lindomar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do InVips Podcast. Hoje conversamos com Lindomar Albuquerque sobre os caminhos das fronteiras internacionais e suas complexidades. Muito obrigado, Lindomar, pela sua participação. Fechou! Como eu agradeço especialmente o privilégio de poder conviver com você há tanto tempo, né? Você é uma pessoa que faz parte da minha formação, quero deixar isso registrado. E vou seguir feliz ouvindo, seja as suas dicas, as suas mensagens ou as suas lições de pesquisa e de pensamento social, que são sempre muito valiosas. Muito obrigado a vocês todos, né? A Bianca, a Camila, né? E a Luiz Fábio, né? Bianca, prazer em conhecê-la e saber, né, de todo esse seu trabalho aqui de criação e de edição deste podcast. E muito importante de destacar que o InVips Podcast só é possível pelas mãos, produção e edição de Bianca Lima. Gratidão, Bianca! E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais. Sua participação é fundamental para continuarmos nessa conversa. Obrigado pela audiência e até a próxima com mais um momento de reflexão sobre os fenômenos do crime, violência, segurança pública, um direito e uma responsabilidade de todos nós.